Shalom, shalom a todos, meus queridos irmãos. Bom dia, que tenhamos motivos para dizer bom dia, que sejamos agentes do bem para dizermos bom dia. Eu estou, nesse momento, vendo algo muito forte, e eu gostaria de compartilhar a situação com vocês devido às mensagens importantíssimas que a gente tem para cultivar, para aprender, para introjetar nesses dias. Eu vim à sinagoga para pagar algumas cestas básicas e fazer uma doação, vejam só, para um senhor sobrevivente do Holocausto. A filha dele veio aqui e a gente doou algumas cestas básicas da nossa campanha. Inclusive, quem quiser colaborar com a nossa campanha, a gente tem duas campanhas, uma de cesta básica e uma de quentinhas, para ajudar as pessoas carentes nesse período. E eis que aqui perto, em uma das casas, aparece uma equipe do SAMU e eles estão, nesse momento, aqui ao meu lado, nesse momento, removendo uma pessoa de muita idade, uma contemporânea, com certeza, desse... Eu tô vendo isso agora, é muito forte. Eu tô vendo isso agora porque está acontecendo agora. Quando eu comecei a transmissão não estava. Eu tô vendo uma senhora de muita idade, muito provavelmente, já se despedindo dessa existência. Que Deus a tenha em bom lugar. Ela daqui a pouco vai ser colocada dentro da ambulância e provavelmente, pelo que eu imagino, ela não volta mais. Que o Eterno a abençoe e que seja tudo da melhor forma. É muito forte, estou vendo ela nesse momento na maca. Repito, quando eu comecei a transmissão, ela não estava aqui na frente. O que me levou a fazer esse vídeo, compartilhar com vocês esse momento, em primeiro lugar, é o impacto do momento. É o impacto do momento de você terminar uma doação para um sobrevivente do Holocausto e ver uma pessoa exatamente daquela época sendo levada. Imagino eu, pelas condições que eu conheço da pessoa, para sua última morada. O que eu quero dizer com isso? Por que eu quero aproveitar o momento? Que Deus te acompanhe e te abençoe. Meu Deus, é traumático. É traumático. Eu tô vendo aqui pelo retrovisor. Que o Eterno te abençoe, minha senhora, e te proteja. O que eu quero aproveitar esse momento para quê? Por que eu quero compartilhar esse momento com vocês? Porque eu quero falar sobre a vida, não sobre a morte. Eu, estes dias, compartilhei algumas reflexões com vocês e com meus alunos também dos nossos cursos a respeito do que a Torá fala sobre fazer a contagem de pessoas, fazer o censo de pessoas e a sua relação com a morte, mais especificamente falando, com a epidemia. A Torá diz claramente em Êxodo
e também tem uma história bastante famosa em Crônicas, Primeira Crônicas, na qual o rei Davi decide contar o povo e é admoestado por um de seus assessores, e realmente acontece uma epidemia com o povo devido a essa contagem. A Torá nos diz, que Deus abençoe também, parênteses aqui, esses heróis do SAMU, meu Deus do céu, como esses homens se expõem, como esses homens se expõem. A Torá nos diz que existe uma relação entre contar pessoas e epidemia. Qual é a relação? Eu tenho chamado a atenção, pelo menos na nossa situação, numa ordem invertida. Existe um grande risco para qualquer sociedade de corromper o seu tecido social a partir do momento que nós não nos importamos com cada vida pelo valor que ela tem. A partir do momento que nós começamos a contar as mortes, ou pior ainda, as possíveis mortes, através de mera estatística, nós estamos atraindo o mal para a nossa sociedade. Gente, cada pessoa que se vai, não importa a idade, tem uma história, tem vínculos, tem família. É muito triste você imaginar, por exemplo, uma pessoa como essa que eu estou vendo neste momento, com uma história, com uma família, ir embora, sem se despedir, porque provavelmente ninguém vai acompanhar ela, nem poderá ser acompanhada, acredito eu. Então, minha gente, vamos valorizar a vida, eu digo para os governantes também. Meu intuito, quando eu falo dos governantes, eu não falo para fazer simples críticas, simplesmente por criticar. Inclusive, tem várias iniciativas aí sendo tomadas que me parecem passivas de palmas, de elogios, como a aquisição de uma quantidade que me parece estar sendo grande de exames do exterior, pelo menos aqui para São Paulo, a formação de novos leitos. Eu acho que muitas vezes eles sim merecem os nossos cumprimentos. Mas eu quero chamar a atenção para um outro tipo de valor que tem que ser fomentado na nossa sociedade, através da educação. Por isso eu me refiro aos governantes, através da educação, através da cultura. Um valor que deixe de lado todo esse materialismo, todo esse exibicionismo, todo esse foco exagerado na questão sexual. O ser humano, ele tem a sexualidade, assim como ele tem a alimentação, mas a sexualidade, a aparência, são dimensões secundárias do ser humano. As principais dimensões, aquilo que diferencia o ser humano dos animais, tem a ver com a sua capacidade intelectual. Onde é que estão os investimentos no intelecto na nossa educação? Há anos já, por isso eu não estou falando de governos atuais, há muitos anos já, eu escuto, por exemplo, toda vez que se fala de cultura, então a ideia é falar de certos gêneros de música, que muitas vezes estão relacionados com dimensões mais baixas do ser humano, ou com fazer enfeites de garrafa PET. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de uma cultura amealhada pela humanidade há milênios, a gente está falando de biologia, a gente está falando de arte, a gente está falando de música, estamos falando de história, de idiomas, de letras, de psicologia, de medicina. Por que não focar a educação das pessoas nesses valores? E por que não focar no humanismo, no amor ao ser humano pelo seu potencial grandioso, de modo que as próximas gerações não venham focadas naquilo que é mortal, não venham focadas simplesmente no corpo, na cintura, no tanquinho, na barriga, no cabelo, mas venham focado naquela dimensão que é imortal, a dimensão do conhecimento, a dimensão de bons valores. Eu quero dizer para vocês, as mesmas pessoas,
Ou para expandir um pouquinho essa discussão, a mesma ideologia que desrespeita a juventude, enfiando na cabeça da juventude só promiscuidade, só vagabundagem. A mesma ideologia que chama vagabundagem de cultura, não se importando com todas as consequências em relação aos nossos jovens, gravidez precoce, abandono dos estudos, desvínculo com o lar, etc, etc. Essa mesma ideologia, as mesmas pessoas que cultivam esta ideologia, são aquelas que desprezam a vida do idoso, que não se importam com a morte do idoso, porque afinal de contas, como um simples número, o idoso já não é mais alguém que vai fortalecer, que vai fomentar essa ideologia da aparência, da sensualidade. A gente vive uma sociedade no Brasil absurdamente doente. Absurdamente doente, porque todo o foco da cultura é um foco distorcido. Não é cultura, é contra, é anticultura. É algo que neutraliza aquilo que a humanidade tem de maior. E nesse momento acompanhando uma pessoa possivelmente para sua última morada. Eu não vou ser hipócrita e nem tem porquê. Eu conheço um pouco a situação de saúde dessa pessoa. Olhando uma pessoa ir para sua provável última morada ou penúltima, que é o hospital, logo depois de ter feito uma doação de cestas básicas para um senhor sobrevivente do Holocausto, me vem esse pensamento com muita força. A vida vai embora. A vida vai embora fácil. A vida material vai embora fácil. Mas os valores da vida, aqueles que fazem com que alguns instantes sejam eternos, esses são eternizados. E ao redor destes valores que nós temos que lutar. Eu tenho visto, por exemplo, dentro desse debate, dentro dessa discussão atual, que eu acho que a discussão é importantíssima, não pensem que não. Não pensem que eu não tenho várias questões a respeito de isolamento, quarentena vertical ou horizontal. Eu tenho várias questões. Eu tenho várias dúvidas. Eu corro atrás. Mas o que mais tem me incomodado na argumentação, prestem bem atenção, na argumentação de pessoas que defendem o abandono da quarentena, não é o assunto em si, se a pessoa estiver embasada em alguma informação técnica. Ao contrário, eu fico interessado em ouvir todas as informações. Mas o que mais me incomoda em vários argumentos é ver pessoas tratando a quantidade de mortes que podem vir como simples estatísticas, com frieza, até mesmo com deboche. Isso é um crime. Essas pessoas, sem saber, eu afirmo, a grandíssima maioria das pessoas que está argumentando dessa forma nem percebe, não percebe, é involuntário, que muitas vezes estão flertando com valores semelhantes aos dos nazistas, a daqueles que percebiam simplesmente na vida humana o resultado de lutas de forças naturais e nada mais. Muitas pessoas não sabem, mas as primeiras vítimas do nazismo, minha gente, vocês sabem quem foram? Não foram os judeus. As primeiras vítimas, fisicamente falando, foram os deficientes. Os nazistas malditos mataram cerca de 100 mil deficientes alemães. Por quê? Porque disseram, eles são inúteis. Porque disseram, eles são estorvo para a sociedade. Enquanto o judaísmo, o bom senso, qualquer pessoa que tenha bom senso, de qualquer religião inclusive,
diz diferente. Diz que essas pessoas que têm dificuldades, que têm deficiências, que têm idade, com todas as dificuldades que elas trazem, elas nos trazem muito ensinamento. Elas nos fazem, além de nos dedicarmos a cuidar do próximo, a ajudar o próximo, elas nos fazem olhar a realidade de cara, de frente. Porque não há pele linda e lisinha que se sustentará para frente. Nem tanquinho, nem bíceps e nem traseiro. Tudo vai cair. Tudo vai ficar enrugado. E todos, por mais maravilhosa que seja a pessoa esteticamente, um dia se tornarão alimento de verme. E essas pessoas nos ajudam percebendo a finitude da matéria, percebendo a fragilidade da matéria. Elas nos ajudam a nos percebermos a nós mesmos, o quanto na verdade nós somos finitos, frágeis, mortais. Eu vou falar para vocês a explicação que eu acho mais coerente relativa aos sacrifícios, às oferendas. Quando uma pessoa entregava um sacrifício animal, Deus não precisa de carne, minha gente. Isso está escrito nos próprios profetas. E é bom senso. Deus não precisa de carne. Olha que triste aqui. Funcionária da casa chorando. Está se despedindo. Está se despedindo. Essa é a realidade, minha gente. A gente precisa olhar para a realidade. O cachorrinho abanando o rabo. No momento que a pessoa levava o sacrifício, ele trazia aquele boi, aquele touro, aquele ser viril, forte. No momento que ele pegava aquele animal, levava ao abate, e pouco tempo depois aquele animal, tendo sido ofertado, depois do abate e etc., o animal se transformando em cinzas, a pessoa percebia o quê? Exatamente a sua condição perante a realidade. Nos esquecemos muitas vezes, principalmente numa cultura que fica exaltando o lado viril, o lado da aparência, o lado da sexualidade, etc, e etc. Nos esquecemos da nossa finitude e por isso acabamos com um prejuízo muito grande, porque acabamos por nos dedicar décadas e décadas e décadas à nossa parte mortal. E quantas pessoas não chegam na terceira idade, ou beirando a terceira idade, e falam, puxa vida, o que eu fiz? Porque de repente elas se olham no espelho e ficam deprimidas com o que sobrou delas. Porque elas só se viram a vida inteira como sexy, valente, provocador. Qual que era a ideia da oferenda, do sacrifício? Era justamente mostrar para a pessoa o quão frágil, finita é a condição física e material dela. Tá vendo aquele boi? O símbolo da virilidade, da força. Esse aqui é o campeão de todas as academias. Não tem peso na academia que ele não consiga levantar. Ele impressiona todo mundo, todas as menininhas. O que aconteceu com ele? Em um segundo, virou cinza, virou pó. O efeito, minha gente, o efeito. Minha amiga, que Deus abençoe. Deus abençoe. Eu tô rezando por vocês. Que Deus abençoe e que seja tudo bem. É a realidade, gente. Esse aqui é o efeito do sacrifício é esse. É você ver uma pessoa que está saindo de casa, uma pessoa que com certeza já teve bastante força e que agora está indo em breve, pelo que tudo indica, para a sua morada final. A mensagem que eu quero trazer não é de alarmismo, não é de desespero, mas
é uma mensagem importantíssima, que o ritual das oferendas, prestem bem atenção, que o ritual das oferendas tinha como intuito: Deus não precisa de carne. Se alguém puder me citar aquele versículo onde Deus diz para o profeta: eu não quero saber de oferenda, isso está em Isaías 1, por exemplo, mas também está em Ezequiel ou Jeremias, se eu não me engano. Eu não preciso de oferenda, e no dia em que eu vos tirei da terra do Egito, eu não falei nada sobre oferenda. Eu não falei nada sobre sacrifício. Deus não precisa de sangue, Deus não precisa de carne, Deus não precisa de cheiro de churrasco. E se existe essa compreensão nas Escrituras, olha lá. É o som. Essa é a nossa realidade. E se as Escrituras dizem, falam tanto sobre sacrifício, no profeta lá na frente, ele vai esclarecer que esse não é o foco. O profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 6, porque muitos irmãos nossos perguntam com vontade de saber. Eles falam, mas não está escrito na Bíblia que é só através do sangue que se expia pecados? E eu digo, não! Absolutamente não! Isso é uma tradução errada das Escrituras. A palavra só, conforme o versículo é traduzido, dizendo que só o sangue expia, não existe nos originais. Ela foi inserida, eu vou dizer para quê? Para justificar uma outra crença. Que quer dizer que tem que ter sangue para Deus perdoar o pecado. Mas quando a gente vai para o profeta Miqueias 6, fica tudo muito claro. Como é que você expia o pecado? Ora, tirando do seu coração o pecado. Se você cobiça a mulher do próximo ou o homem da próxima, tire a cobiça do seu coração, assim você expia o pecado. Se você fala mal do outro, se você julga mal o outro, pare de fazer isso. Peça perdão, mude sua atitude, assim você expia o pecado. Isso é uma doutrina óbvia e lógica, e é disso que o mundo precisa. Então qual era o objetivo dos sacrifícios? Eu já falei. O objetivo dos sacrifícios era uma projeção. É uma dinâmica psicológica. Era fazer com que a pessoa olhasse para aquele animal viril, forte, valente, se tornando aquele touro, se tornando pó. E projetasse a sua pequenez, a sua finitude. Presta bem atenção. Não é para ficar deprimido e triste e se desvalorizar. Não. Que a pessoa projetasse e compreendesse a finitude, a pequenez da sua dimensão mortal, da sua dimensão corpo. Que é o que nos leva muitas vezes ao erro, ao pecado. O foco excessivo na dimensão corpo, que é o que nós temos na cultura brasileira hoje. Da sexualidade, do amor barato, falso e descartável, das músicas que a gente ouve no rádio. A gente não, porque eu não ouço esse lixo. E vou dizer mais. São músicas que muitas vezes estão relacionadas com a dimensão periférica da sociedade, com pessoas que muitas vezes têm menos acesso à educação. Mas eu vou contar um segredo para vocês. São essas mesmas músicas, as músicas de levanta, abaixa, rebola, que tocam nos bailes. Nos bailes não, nas festas de casamento e etc, da elite brasileira. Só um momentinho. Senhor, o senhor quer uma cesta básica? Eu vou dar para o senhor. É isso, minha gente, é um senhor. Presta bem atenção. Prestem bem atenção. É um senhor de idade.
senhor de idade puxando uma carroça. Como é que a gente olha uma situação dessas e a gente deixa passar? Não é o vagabundo, não é o preguiçoso, não é o encostado, é um senhor de idade. É uma cena absurda. Como é que a nossa sociedade deixa isso passar? Agora eu preciso só achar a chave. Eu só estou procurando a chave aqui, eu vou abrir. Meu Deus do céu. Precisamos, minha gente, urgentemente, de uma mudança de paradigma, e é sobre isso que eu vim falar. Repito para os que chegaram agora, eu vi uma pessoa aqui ser levada provavelmente para sua última morada, uma pessoa de idade, de muita idade. Eu acabei de fazer uma doação aqui do nosso projeto, agradecendo também os nossos amigos da Skin Laser, Silvia, William, pela força, uma doação para um senhor sobrevivente do Holocausto de cestas básicas. Eu precisei fazer esse chamado na hora que a minha emoção estava forte ao ver essa senhora sendo levada. Precisamos valorizar a vida. Eu quero dizer para você que está argumentando contra as políticas e etc, etc, não tiro a razão de ninguém até eu ter um esclarecimento técnico muito embasado, e eu não tenho. Mas leve em conta a vida. Me apavorou, por exemplo, o discurso do nosso prefeito, que eu acho, me parece, pelo que eu estou vendo, que está fazendo bastante coisa certa nessa crise. Mas me apavorou aquele discurso falando de túmulos que já encomendamos, sacos plásticos, caixões. Tá certo, isso também tem que ser feito, mas o nosso foco tem que ser na vida. A gente tem que se preocupar com a vida. Eu digo para vocês, o mesmo que hoje, o mesmo que ontem, semana passada, debochou da vida dos jovens, fazendo os jovens acreditarem que se entregar à obsessão sexual promíscua o faria feliz, é a mesma pessoa que hoje está tratando 60 anos para frente como, ok, como estatística, pode morrer. E o mesmo que está, prestem bem atenção, o mesmo que está tratando o idoso dessa forma, como estatística, também amanhã vai tratar o jovem dessa forma. Ser humano não é descartável. A vida é uma coisa muito importante. A vida é sagrada. E nós devemos ressaltar a vida. Quando as escrituras nos falam sobre sacrifício do animal, elas não estão querendo desprezar a vida. Elas estão querendo nos mostrar qual é a dimensão finita da vida, para a qual não devemos colocar todos os nossos esforços. Devemos sim colocar esforços ali para preservar a vida biológica, porém a essência da vida é a parte intelectual, é o desenvolvimento emocional, e é a isso que a humanidade deve se dedicar. Que a gente saia mais fortalecido dessa crise. Vamos conversar com esse senhor aqui? Boa tarde, senhor. Desculpa demorar aqui. Qual que é seu nome? Como? Benedito. E o senhor pega o que é reciclado? Puxa vida. Uau. Vamos lá. Eu tenho um pouco de dificuldade de abrir essa porta aqui, que esse cadeado aqui é uma beleza. Mas eu vou me esforçar aqui para abrir. Gente, eu vou colocar depois aqui, tá? Eu vou colocar depois aqui todos os dados para quem quiser contribuir com a nossa campanha. Foram 800 cestas básicas, já estão chegando mais de pessoas das nossas transmissões que estão doando. Já foram quase todas. Agora temos mais algumas aqui, graças a Deus. Eu vou deixar aqui só para vocês acompanharem, porque eu acho que todo o processo é importante. Não tem nada à toa aqui nessa transmissão. Não tem nada à toa. A gente não pode falar sem fazer. Agora vai começar a minha dificuldade aqui com isso.
Ó. Puxa vida, Deus me abençoou, consegui abrir rápido. Ó. Só que é material de limpeza. Não, pera aí, tem mais. Tem mais. Vai lá, deixa lá. Eu tava no carro sem a máscara e saí sem ela, mas tá errado. Senhor, o senhor quer uma máscara? É importante. É importante ter a máscara. E peraí que eu vou dar mais. O senhor mora onde? Oi? Baianazes. O senhor mora sozinho? Oi? Ó, cobre o nariz também. Cobre o nariz. É uma coisa absurda. Vejam só. Como é que pode ser isso? Meu querido, que Deus te abençoe. O senhor tenha... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma de comida pro senhor. Não, mas no momento tá bom. No momento tá bom, gente. Como é que pode ser? Que grandeza que o senhor tem. A grandeza que eu tenho, assim... Posso, eu tô fazendo transmissão, posso, o senhor pode falar isso? Diga. Então, a grandeza que eu tenho, né, que eu acredito num Deus que criou nós, nosso Criador. Isso para mim é importante, porque não é físico, é espiritual, né? E eu tenho um conhecimento que em determinado tempo nós não vamos ter mais doença, não vamos envelhecer, não vamos mais morrer, tá? E vamos ter uma vida sadia e viver para sempre aqui na Terra. Amém. Com o regaço com o Filho de Deus. Eu vou fazer uma coisa para o senhor. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou receber mais cesta, eu vou te dar mais uma. Deixa, eu posso? O senhor me dá esse mérito? Para mim é um mérito. Tá bom? É, minha gente. É. Aqui, tava lotado aqui, gente. Sobraram essas aqui de limpeza. Esse lado aqui tava até ali. Aqui tava lotado também. E ele fala, não precisa mais. Imagina um senhor dessa idade, com uma charrete. Como é que chama? Carroça? Ai. Dizendo, não precisa mais. Olha que exemplo maravilhoso. Obrigado. Viu? Eu que agradeço. Vou pegar mais uma de limpeza pro senhor. Eu já vou falar sobre uma outra coisa. Falar, mas pra que mostrar? Não mostra, faça anônimo. Eu vou falar sobre isso. Eu vou entrar no carro e vou falar sobre isso. Obrigado mesmo. De nada, meu querido. Eu tenho de produto de limpeza. De comida tem? De comida? De comida acabou. Obrigado. De nada. O senhor quer trocar com ele? O senhor quer dar uma de comida e eu te dou outra de limpeza? Ou não? Pode chamar. Moço, vem cá. Ele falou que não precisava de mais uma. Aí aparece um outro moço pedindo de comida. E vejam só, acabou. Então eu vou dar outra de limpeza pra ele, ele não vai perder nada. A mais pesada é a de comida. Então, Pronto. Oi? Tem que cozinhar? Tem que cozinhar. Não, pode ficar. Ah, o senhor não tem. Não, eu não tenho botijão de gás, desculpa. Não tem bujão de gás. Eu não tenho, Israel. Eu não tenho botijão de gás, não tenho. Israel? O Israel. O dono. Ah, o Israel dono. Sem botijão de gás eu não tenho. Pode. Tá bom, boa sorte, senhor.
Puxa vida. Eu vou fechar aqui e vou terminar a transmissão. Eu vou falar sobre uma coisa muito importante aqui. A questão do publicizar. Deus abençoe, meu querido. Então, pois é, igual eu falei. Boa sorte pro senhor. Eu vou terminar a transmissão aqui e vou falar sobre uma dimensão que eu considero muito importante nisso tudo que está acontecendo. Opa, aqui. De vez em quando, são poucos, mas são comentários que eles são fortes no sentido de serem ofensivos. Eu vejo pessoas falando, pessoas que vêm de uma outra realidade religiosa, e as pessoas precisam aprender que cada realidade religiosa... Olha lá ele indo. Eu preciso... Isso aqui completa tudo que eu tô falando. É um sobrevivente do Holocausto, é uma senhora de idade que foi pro hospital agora, e um senhor de idade carregando a carroça e dizendo que não precisa de 2 cestas básicas, uma é suficiente. Bom, eu quero voltar aqui para esse comentário de pessoas que vêm de outras crenças e são bastante indelicadas muitas vezes quando entram no nosso canal, por exemplo, e vêm trazendo a sua moral da outra crença. Eu respeito outras crenças, mas eu também não entro em páginas de pastores e padres e etc. para falar. E faço ação social junto com padres e pastores amigos, no sentido de ajudar as pessoas carentes, sem mistura de religião e sincretismo nem nada. Mas qual que é a crítica que algumas pessoas falam? Ah, que feio. Está publicizando, está mostrando. Por que mostrou a pessoa? Por que tirou foto da pessoa carente recebendo a cesta básica? Está querendo se promover. Está constrangendo a pessoa. E a resposta muito simples é... Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu dou aula há muito tempo. Hoje eu tenho 46 anos. Eu comecei a dar aula com 21 anos. Quer dizer, há cerca de 26 anos. 25. E uma vez eu estava dando aula numa escola, Colégio Yavne, aqui de São Paulo, uma escola ortodoxa, paulistana, judaica. E alguns alunos começaram a me falar que eles achavam que a religião era muita hipocrisia. Eu perguntei, por que vocês acham isso? E eles responderam, eles falaram, porque a gente vê vocês falarem de fazer o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem, mas a gente não vê vocês fazendo coisa nenhuma. Naquele momento eu pensei, eu fui conversar com a diretoria inclusive, eu falei, se a gente não levar os nossos jovens para ações sociais, se a gente não fizer o bem, se a gente não der, qual é a palavra aqui, gente? O exemplo. O que vai acontecer? Exemplos ruins, ninguém reclama que tem na televisão, não é? Essas mesmas pessoas, inclusive, que vêm falar sobre, tá mostrando a pessoa que está recebendo, está se mostrando fazendo o bem, que só vem vaidade nisso, muitas vezes é porque essas pessoas têm isso dentro. Mas, na maioria das vezes, são pessoas que assistem os programas de violência na televisão, esses programas que mostram promiscuidade na televisão, ouvem vagabundagem, obsessão no rádio, música que só fala de chifre, de corno. Isso para elas tá legal. Que os nossos jovens, por exemplo, cresçam ouvindo isso, para essas pessoas tá super legal. E aí eu me pergunto, por que é que numa sociedade onde os maus exemplos ganham mídia, por que é que numa sociedade fazer algo bom, de modo desinteressado, não pode e não deve, aí eu mudo a fala, não deve ser publicizado, eu digo. Porque os nossos jovens, porque as pessoas precisam de exemplos. Eu digo isso para essas pessoas que vêm com o dedo acusador, querendo se fazer de santas, de pias, enquanto provavelmente estão ouvindo alguma baixaria no rádio. Eu digo para essas pessoas,
Não adianta falar que a palavra convence e o exemplo arrasta. A gente tem que dar o exemplo. E eu me lembro, inclusive, que uma pessoa veio me trazendo versículos da Bíblia dela, que eu respeito enquanto diversidade, mas não venha querer me julgar a partir dos seus valores, para que eu não faça o mesmo. E essa pessoa me disse que eu perderia, que uma pessoa que mostra aquilo que faz de bom, perderá o paraíso. Prestem bem atenção nesse argumento. É um argumento irresponsável dentro da nossa realidade. Eu posso compreender que em outras realidades, e principalmente se estamos falando da motivação, que o argumento pode ter sentido. Mas nós devemos olhar o espírito da letra. Precisamos ver se dentro do nosso contexto o espírito da letra será mantido com essa prática ou não. Eu respondi para essa pessoa algo muito importante. Eu respondi que se esse for o preço, que eu tiver que pagar para cumprir a minha tarefa de educador da melhor forma, dando exemplo, se o preço for perder a minha recompensa espiritual, eu estou disposto, aviso Deus, estou disposto a perder toda a minha recompensa espiritual se o preço a pagar para poder dar o bom exemplo for esse. Pronto. Deixa eu ver, parou um carro aqui. Se esse for o preço a pagar, eu estou disposto. Então eu quero dizer que espiritualidade não é barganha. Eu quero dizer que cada um sabe o que traz no coração. Tem pessoas que fazem as coisas de um jeito oculto, anônimo, cheios de vaidade no coração, dizendo eu sou melhor, e cheios de interesses, dizendo ai, eu estou fazendo tudo isso de um modo anônimo, eu vou receber uma recompensa de Deus, Isso é uma pessoa espiritualizada? Ou isso é um comerciante do espírito? Qual que é a diferença de uma pessoa que espera recompensas aqui no mundo material, sejam materiais ou de vaidade, para uma pessoa que simplesmente está fazendo o que está fazendo de forma oculta para ser recompensado lá no paraíso? Nenhuma! Ambos são interesseiros, são comerciantes. A única diferença é que esses que fazem aqui de modo explícito, pela vaidade, o fazem para ganhar benefícios de humanos. E esses outros que fazem de modo oculto e anônimo só para não perderem os benefícios, estão fazendo com o mesmo interesse, mas para ganhar benefícios de Deus. Ambos são comerciantes. E o nosso papel, meus queridos amigos, não deve ser julgar as intenções. Deixa isso para Deus. Vamos olhar para a nossa deficiência e para a virtude do próximo. Quanto a nós, continuamos com a ideia de uma forma firme. Se o discurso convence, o exemplo arrasta. E se o preço a pagar para dar o exemplo for perder as recompensas espirituais, eu já digo agora para Deus, eu estou disposto a perder tudo, chegar nulo, para poder fazer aquilo que eu acredito com convicção no âmbito da educação do exemplo. Porque na hora que a gente chega numa situação onde um senhor de idade está puxando uma carroça para poder ganhar alguns trocados, na hora que a gente chega na situação onde um sobrevivente do Holocausto está precisando de doações, de cestas básicas para sobreviver, na hora que a gente vê, que a gente acompanha, eu estou vendo os cachorrinhos dela, provavelmente não vou mais ver ela. Assim é, na hora que a gente vê uma pessoa indo embora, sendo analisada simplesmente como número por milhões de pessoas, que não param nem para ter um pouquinho de sensibilidade no seu discurso em relação às suas opiniões de políticas, que podem também estar certas, mas falta sensibilidade. Nessa hora é hora da gente dar exemplo e da gente gritar pela vida.
seja uma vida de adolescente, uma vida de idoso. E é só quando os adolescentes começarem a valorizar os idosos que a vida dos adolescentes será significativa. Quando valorizarem a experiência, quando valorizarem a sabedoria e quando valorizarem e prestarem atenção na finitude da vida material, de modo a colocarem mais foco na vida espiritual, emocional e mental. Eu vi que embaçou aqui. Provavelmente pelo calor, porque tá um calor absurdo em cima do celular. Daqui a pouco ele desliga, provavelmente. Voltou. Mas eu acho que tem uma mensagem, voltou o foco. Eu acho que tem uma mensagem. A gente estava falando aqui de menos foco na aparência, menos foco no corpo, menos foco no quem é o mais sensual, a mais sexy. Eu nunca vi uma coisa tão nojenta como o ranking dos mais sexys. Menos foco na aparência, na imagem. Obrigado pela mensagem aí, meu aparelho celular. Um grande abraço para vocês. Reflitam muito e reflitam acima de tudo nisso. A mesma ideologia, as mesmas pessoas, consciente ou inconscientemente, que desvalorizam a adolescência, colocando todo o foco na sexualidade, naquilo que é finito, não no estudo, não na sabedoria. O mesmo que desvaloriza o nosso adolescente é aquele que hoje está tratando nossos idosos como números. E muitos de vocês podem estar sendo vítimas disso na hora que argumentam sobre políticas sem parar para fazer um parênteses e dizer, de qualquer forma, temos que fazer o máximo pelas vidas. E para concluir, o mesmo que hoje está tratando os idosos como números, na verdade trata os adolescentes como números também. Precisamos de uma revolução urgente de valores éticos na nossa sociedade, valores éticos. E se alguém ainda tem dúvida, é isso que Deus espera, é isso que está nas escrituras. O rito é importante, a fé é importante, mas é segundo plano. O primeiro plano é a ética. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E o próximo é todo aquele que é semelhante a ti, ou seja, todo ser humano. Um grande abraço para vocês, muita gratidão, que o Eterno abençoe. Hoje à noite vamos ter uma transmissão muito importante, será o aniversário do Estado de Israel. Reshit Tzmichat Geulatenu, princípio da redenção, do brotar da redenção do povo judeu, depois de 2000 anos sofrendo no exílio. Exemplo de superação, exemplo de fé, exemplo de atitude. Então, hoje à noite, se Deus quiser, a gente vai fazer uma transmissão às 20 horas, na página da Sinagoga Sem Fronteiras. Uma transmissão emocionante, uma transmissão profunda, sobre o exemplo de fé, de persistência do povo judeu e a fidelidade do Todo-Poderoso em cumprir as suas promessas. Nem que seja 2000 anos depois, 3000 anos depois do que elas foram feitas. Am Israel Chai, o povo de Israel vive, e a essência da missão do povo de Israel tem que ser essa aqui. Essa aqui tem que ser a essência. Transmitir a dimensão ética do que Deus espera para nós e viver isso.